Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a execução penal, a etapa final desse processo. Essa fase é crucial do sistema jurídico criminal, voltada para a concretização das penas e medidas aplicadas pelo Estado após a condenação do indivíduo. A execução penal é o momento em que a sentença condenatória imposta pelo juiz após a fase de julgamento começa a ser efetivamente cumprida. Em outras palavras, é quando a pessoa condenada inicia o cumprimento da pena determinada pelo sistema judicial. Essa fase é regulada pela Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, que estabelece as normas e procedimentos a serem seguidos durante a execução penal. Nessa fase do processo é onde são aplicada a pena imposta pela sentença condenatória. Ela começa com a expedição da guia de execução penal pelo juiz, que formaliza o início do cumprimento da pena. O condenado é então classificado para determinar o regime inicial de cumprimento da pena, que pode ser fechado, semiaberto ou aberto. No regime fechado, o condenado cumpre a pena em prisões de segurança máxima ou média, com maiores restrições de liberdade. No regime semiaberto, o condenado pode trabalhar externamente e ter saídas temporárias, cumprindo a pena em colônias agrícolas ou industriais. No regime aberto, o cumprimento da pena ocorre em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, permitindo o trabalho e estudo durante o dia. O condenado pode progredir para um regime menos rigoroso após cumprir parte da pena e demonstrar bom comportamento. Caso cometa falta grave, pode regredir para um regime mais severo. Existem também benefícios como o livramento condicional, que permite ao condenado cumprir o restante da pena em liberdade sob certas condições, e o indulto ou comutação de pena, que pode extinguir ou reduzir a pena, e são concedidos pelo juiz de execução. O juiz da execução penal monitora todo o processo, decidindo sobre progressões, regressões e outros incidentes. O Ministério Público e a Defensoria Pública acompanham a execução para garantir os direitos do condenado e a correta aplicação da pena, visando também sua ressocialização. Mesmo na execução, o condenado tem direitos, como o de progredir de regime, receber visitas e ser tratado com dignidade. Assim, podemos citar alguns dos direitos do condenado, como a remissão, onde o apenado terá direito de descontar um dia de sua pena com 3 dias de trabalho, sendo necessário juntar atestados de atividade do trabalho realizado. Pedido de progressão de regime, onde é possível alterar o regime de prisão do fechado para o semiaberto e deste para o aberto. É necessário também observar os requisitos do artigo 112 da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, alterado pelo pacote anticrime. Livramento condicional, onde terá direito ao benefício quando o apenado tiver recebido pena igual ou superior a 2 anos, complementando ainda com outros requisitos, como o cumprimento de 1/3 da pena para primário, mais da metade para reincidente e 2/3 para quem comete crime considerado hediondo. E ainda, observando todos os requisitos trazidos pelo artigo 83, inciso 3 do Código Penal, também alterado pelo pacote crime. Indulto e comutação. O indulto, para além de ser uma causa de extinção da punibilidade, nos termos do que dispõe o artigo 107 do Código Penal, é considerado como perdão da pena, e a comutação seria a redução da pena. O decreto elaborado pelo presidente todo ano com o fim de conceder esses benefícios também exige o lapso temporal, além do mérito, salvo nas hipóteses de indulto humanitário. Detração, onde o tempo de previsão provisória, como flagrante, preventiva, temporária ou pronúncia, deverá ser computado como tempo de pena cumprida. Aqui, o preso também não precisa comprovar requisito, objetivo ou subjetivo. Saída temporária pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, por meio da qual ganham o direito de saírem temporariamente do estabelecimento prisional sem vigilância direta, com o intuito de visitar a família. Se João foi condenado à prisão, ele vai cumprir uma pena em um estabelecimento prisional. Com bom comportamento, ele pode progredir do regime fechado para o semiaberto. A progressão do regime está regulamentada principalmente pelo artigo 33 do Código Penal e
pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. Esses artigos estabelecem os requisitos para a transferência para um regime menos rigoroso, com base no tempo cumprido da pena e no comportamento do preso. A execução da pena e os direitos do preso durante esse período são garantidos e regulamentados pela LEP, assegurando que o processo seja justo e direcionado à reintegração social do condenado. A execução penal é fundamental para que a pena cumpra sua função social e ressocializadora. Esperamos que essa série tenha ajudado você a entender melhor o processo penal, mas a nossa jornada ainda não acabou. No próximo vídeo, e último da série, faremos um resumo completo, em forma de linha do tempo, de como funciona o processo penal no ordenamento jurídico. Mas não é só isso. Vamos comentar sobre um caso real ocorrido na cidade de Cruzeiro, o caso conhecido como Tonhão, onde Antônio Carlos dos Santos, um inocente, foi parar atrás das grades por assassinato. E temos uma surpresa especial. Contaremos com a participação do nosso professor de Direito Penal, o advogado Dr. Márcio Godofredo de Alvarenga, que atuou na defesa desse caso, para comentar com mais detalhes e propriedade sobre tudo o que ocorreu e o que foi crucial para provar a inocência do réu. Não perca essa oportunidade de ver como o processo penal se aplica na prática e como a justiça pode ser feita. Nos vemos no próximo vídeo.